Mulher 360 batendo um papo. Porque, olha, vamos ser muito sinceros aqui, doutor e doutora. Largar o vício do cigarro não é fácil, né? E como a gente estava comentando aqui, o próprio doutor comentou. A maioria não larga o cigarro. Mas e aí? Como é que... Então você tem a consciência que você terá problemas futuros. Ou não, ou você vai conviver... Como eu já escutei várias vezes, eu estou aqui mesmo, eu vou morrer fumando e não quero nem saber. Quantas vezes você, doutor, ou a doutora, quero que vocês dois comentem sobre isso. Não, doutora, eu fumo mesmo. Doutora, eu fumo mesmo. E agora? E aí, como é que você muda esse padrão desse paciente? É muito difícil a gente conseguir mudar realmente quando isso que é um vício, né? Tem tanto o vício químico, da dependência química e da dependência psicológica da substância. Eu insisto muito, né, com os pacientes, tenho várias conversas, explico todos os riscos direcionados para aquela doença da coluna que vai se agravar, que às vezes pode deixar aquela pessoa numa cadeira de rodas, em cima de uma cama. Você fala na lata mesmo, doutor? Tem que dar uma aumentada, assim, para assustar mesmo, porque é muito difícil. E mesmo orientando tudo isso, eu sempre caminho para especialistas também, um pneumologista para ajudar nesse desmame, né, em cessar o hábito do tabagismo, só que a percepção do consultório, a maioria, infelizmente, não consegue largar. Olha, para quem ligou agora no nosso Mulher 360, aqui pela Rede Brasil, hoje é o Dia Nacional do Combate ao Fumo, ao tabagismo mesmo. Então, nós não queremos, dia 29 de agosto. Nós não estamos querendo te assustar, não. Nós estamos querendo te assustar sim, né? Com certeza. A gente quer que você viva melhor, viva bem, com a gente sempre fala na qualidade de vida. O que quer ser? Mas qualidade de vida, minha qualidade de vida é fumaça. Não é. Isso não é ter boa qualidade de vida. Porque você está prestes a ter um problema sério de saúde do seu convívio, do seu diário aí. Você pode respirar melhor ou fazer os exercícios, né, doutora? Quantas pessoas já tenho certeza que são mais esportistas que procuram a doutora, mas também, às vezes, são pessoas que querem ingressar, né? Olha, eu vou começar a fazer um esporte, ou um esporte radical, como é que eu posso lidar? Mas eu tenho um probleminha, só um negocinho, eu fumo. E aí, doutora? Eu acho que o primeiro passo é a gente entender o que o hábito do tabagismo pode ter causado de repercussão na saúde dessa pessoa. Então, certo. A gente faz um screening, faz vários exames para poder ver se esse hábito do tabagismo, esse vício, desencadeou alguma patologia crônica. Um diabetes, uma hipertensão, algum problema em relação à aterosclerose, que são o depósito de placas nos vasos, uma vasoconstricção que causa você ter os vasos sanguíneos um pouco mais comprimidos, dificultando a passagem das células do oxigênio. Então, a primeira coisa é isso. Depois é conversar e tentar entender como você pode auxiliar essa pessoa a parar de fumar. Verdade. Lembrando que o exercício, ele próprio já é muito benefício, traz bastante benefício para a pessoa para poder utilizar, né? Como uma forma de cessar esse vício do tabagismo. Por quê? Porque o exercício ele libera hormônios que eles vão atuar de forma recompensadora, substituindo o tabaco. Entendeu? Agora, fora nós estamos falando especificamente do fumo, do cigarro, enfim, desse vício que é muito ruim para a sua saúde. Mas os problemas da coluna, que são frequentes para quem fuma ou não fuma, como é que eu começo a perceber, doutor, que eu realmente vou ter problemas sérios aí na coluna? Porque todo mundo tem essa dorzinha. Eu sentei aqui para eu levantar, eu preciso dos meninos aqui para me ajudar, para levantar aqui. Mentira, tô brincando. Luan, não brinca não, hein? Olha lá. E como é que eu tenho essa certeza, né? Logicamente que eu vou precisar fazer uma fisioterapia, algumas coisas assim. Mas
que eu vou ter problemas sérios na coluna, na lombar, que começa a doer mais aqui no ciático, né? É moda falar, né? Tô com dor no ciático. Como é que é isso, doutor? Então, existem alguns sinais de alarme na evolução das doenças de coluna. Quando você sente uma lombalgia mecânica, né, por dor por movimento, porque ficou muito tempo sentado, ou porque ficou muito tempo em pé lá na mesa cirúrgica operando, a gente também sofre com isso. Sim. São dores posturais que, normalmente, em poucos minutos, poucas horinhas de descanso, resolvem. Agora, se você tem uma dor persistente por mais do que 15, principalmente do que 30 dias, e ela vem associada com sinais ou sintomas de alarme, que é, por exemplo, irradiação para as pernas, então a gente fala a famosa dor do nervo ciático, e que vem com formigamento, com dormência, às vezes até com dificuldade de movimentação do controle do pé, dos dedos do pé. Em compressões mais graves ainda, pode dar alterações neurológicas que vão comprometer a nossa bexiga e o nosso esfíncter que controla o cocô. Então, a gente pode ter, às vezes, perda de urina e de fezes, dependendo do grau de compressão. Então, esses sinais, à medida que vão evoluindo, indicam para a gente uma doença potencialmente mais grave. E que não necessariamente vai já sair indicando de cara uma cirurgia. A gente vai tentar todos os tratamentos conservadores disponíveis e se a gente não estiver tendo uma resposta de uns 2 a 3 meses de evolução, aí sim a gente vai cogitar tratamento cirúrgico. Agora, no caso, nós já estamos com a nossa doutora, a Gazola, ela já está, ela é uma cardiologista, nós vamos colocar ela no nosso bate-papo aqui. Olá, doutora, como vai? Seja muito bem-vinda, que bom revê-la! Igualmente, muito boa tarde, obrigada mais uma vez por esse convite, né? Muito especial, espero poder ajudar aí muitas pessoas. Olha, nós estamos aqui com uma doutora Carolina, nós estamos com a doutora de esportes, o nosso querido doutor também, que é um neurocirurgião, que nós estamos falando sobre esse tabagismo, que a gente sabe, o doutor Guilherme, nós sabemos que o cigarro causa problemas sérios na coluna, hoje ele esclareceu bastante esse assunto, no coração também, mas mais especificamente agora, nesse momento, eu queria, doutora, rever aquele vídeo, ou não sei se nós temos um vídeo, do nosso querido jogador que infelizmente veio a óbito. Que ele teve um diagnóstico com 17 anos, com esse problema de arritmia. Olha lá o que aconteceu, né? E isso se passou, hoje ele tem 26 anos, ele tinha 26 anos de idade, uma filhinha de 15 dias, eu acho, né? Se eu não falha a minha informação. E ele veio a cair no meio do campo, né? Agora, nós olhamos e falamos, ele é um esportista, ele provavelmente ele tem uma alimentação correta, ele fez todos os possíveis exames já. Então, eu queria que a senhora colocasse isso, mesmo para as nossas telespectadoras, que são mães de crianças que estão começando esse futebol, que é um esporte que requer um fôlego maior, um coração que bata com força, com saúde. Então, eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso, doutora. Com pesar, né, que a gente vai abordar esse tema, porque perder um atleta jovem não é fácil. Existem vários itens que envolvem com relação a esse assunto, né? A gente tem a nossa colega que está aí no palco, médica especialista do esporte. Ela sabe que as nossas normativas estão ultrapassadas, que a gente precisa atualizar, né? E a gente depende muito desses dados americanos e europeus para poder tomar as decisões aqui no Brasil. Então, só para você ter uma ideia, tá? Nos Estados Unidos, ele faz uma avaliação de um atleta com eletro apenas, né? Na Europa, a gente já pode ter uma avaliação desse atleta com eletro, com teste ergométrico ou com um ecocardiograma, que é uma ultrassom do coração, por exemplo. Mas o que é mais importante, principalmente aqui no nosso país, que a gente tem muitas mãezinhas que introduzem seus filhos cedo nesse tipo de esporte, é que ser esportista é você usar o seu corpo mais do que o ideal. Consequentemente, é como você ter um carro que você sempre anda em alta velocidade, mas que não faz manutenção. Então, isso requer, sim, uma manutenção. E ao longo do tempo, né, o atleta ele pode vir desenvolver doenças não só de padrão genético, de papai, de vovô lá atrás, como foi o caso do esquerdo, que já tinha vigência de arritmia, já tinha registro de arritmia, a gente não sabe dizer qual especificamente é,
mas só o fato de ser uma arritmia, mesmo que seja benigna ou maligna, já exige um acompanhamento recorrente, né? Exato. A gente impacta ainda um pouco nessa questão dos acompanhamentos do clube. Cada clube tem sua normativa para esse tipo de acompanhamento, então é importante entender um pouco com relação a isso. E saber também que existe uma doença chamada coração do atleta, né? O coração, ele é um músculo e como ele faz muito esforço, ele fica hipertrófico, né? Ele fica malhado, como se fosse o cara que malha os braços e esquece de malhar as pernas. Fica estranho, né? Então, ele vai sofrendo uma modificação estrutural desse coração e que exige um acompanhamento, mesmo sendo jovem, mesmo tendo uma boa alimentação, mesmo sendo seguido aí constantemente com o seu especialista. Olha, quando você fala que aqui no Brasil as leis, as regras são diferentes para tratar um atleta, isso é muito grave, isso é muito sério, né? Porque fica um alerta. Se o menino já tinha um diagnóstico desse, se vocês quiserem comentar, vocês podem, ele já teve um diagnóstico desse. Então, ele era um atleta que tinha um risco muito maior de acontecer tudo isso. E os exames subsequentes que ele deveria fazer, então, teve uma grande falha por aí, né, doutora? Nós estamos falando de um esporte de altíssimo rendimento, que vai exigir uma sobrecarga cardiopulmonar muito grande, como o futebol. E creio não queira, um paciente, né? Um jogador que já tinha uma doença pré-existente. Então, a gente não tem ideia ainda de qual tipo de arritmia seria, mas tem uma doutora cardiologista até poder falar, que é a miocardiopatia hipertrófica, que ela é congênita e que ela é até, assim, hoje em dia ela é considerada proscrita para atletas. Por quê? Porque ela tem, a maioria desenvolve com uma alta quantidade, uma alta frequência de ataques súbitos do coração. Então nesse caso, ele não poderia estar sendo um jogador de futebol. Nesse caso, tem que entender um pouquinho qual era a arritmia dele, mas o que era mandatório nesse caso é que, já que tinha um diagnóstico prévio, que ele tivesse um acompanhamento seriado, realizando o quê? Testes ergométricos, ecocardiograma, eletrocardiograma de esforço, o que fosse para poder o quê? Prevenir exatamente essa fatalidade que infelizmente aconteceu. Agora, doutora, quem tem um quadro, no caso, quem tem um quadro de arritmia, quais os cuidados que essa pessoa tem que ter? Ela pode vir a ser um atleta, ela pode ter uma vida normal, que, se eu não me engano, foi mais ou menos o mesmo problema do filho do Diniz, que aconteceu, que ele estava fazendo os exercícios. Só me lembra, se não for o caso do Abílio Diniz, foi mais ou menos o mesmo caso, mais ou menos não, foi sobre essa arritmia também, doutora? No caso do Rafael Diniz, né, ele já tinha o conhecimento da hipertrofia ventricular, que é o caso que a colega mencionou aí no palco, e ele fazia recorrentemente o acompanhamento, ele tinha um limite para seguir. É isso que a nossa profissional do esporte orienta, com ergo espirométrico, por exemplo, qual a frequência máxima que você pode atingir, qual o gasto, né, desse condicionamento cardiopulmonar que você pode consumir, né? E, infelizmente, mesmo tendo conhecimento, na época ele ultrapassou os limites, tá? E, consequentemente, ele teve uma arritmia, né, que levou à fatalidade. Esse é o caso certo que a gente já tem documentado tudo direitinho. Agora, com relação a ter arritmia e fazer esportes, é muito... o que a gente tem que mencionar é que tem que esclarecer qual é esse tipo de arritmia. É uma arritmia supraventricular? É uma arritmia ventricular? Né? Esse paciente, ele tem uma alteração do QT, o QT dele é longo, né? Que é um espaço daquele rabisquinho do eletro. Será que ele já tem um bloqueio de primeiro? Será grau, né? Será que ele tem um infradesnivelamento de GC? Então, existem várias alterações e exige o acompanhamento para poder a gente determinar não só o nível de esporte que ele pode frequentar, assim como também chegar o momento de fazer, você não pode mais praticar atividade física, tá? É importante lembrar também que, além dos exames que a própria colega já mencionou aí no palco, existe também um mapeamento genético que pode ser feito, tá? E sempre enfatizar. Independente de você ser um esportista de grandes clubes, de pequenos clubes, né? Você tem que ter o seu médico cardiologista ou o seu médico do esporte em acompanhamento em primeiro lugar.
Perfeito, é exatamente isso, né? Porque às vezes isso é um alerta para as mães, né? Que começam. Não, a criança, nossa, e desde pequeno você pode fazer todo esse diagnóstico. Sim, é o João Paulo Diniz que teve, olha lá, nosso querido, sim. Que veio a óbito, João Paulo Diniz, que veio a óbito também, mas foi bem pontual nós colocarmos, porque eu lembrei, quando você falou, doutora Carolina, eu lembrei que foi um caso de exatamente do que você, de arritmia também, né? Agora, é o que eu estava falando, é um alerta para as mães também, né, doutor? O senhor também deve ter deparado com alguns casos que a criança começou a fazer esporte com problemas na coluna, enfim, alguma coisa parecida e que você, de repente, não diagnosticou, mas achou que também fosse outros problemas que a criança pudesse ter. Exatamente. O diagnóstico clínico é fundamental para isso, até porque, voltado para a nossa área, né, não é normal uma criança ter problema de coluna. Então, sempre que ela está desenvolvendo algum sintoma que pode sugerir uma doença na coluna, precisa ser amplamente investigado, porque costuma ser doenças mais graves. Às vezes, deformidades, né, como a coluna torta, escoliose, mas pode estar por trás disso, pode ser um tumor na medula, que são raros, mas que quando acontece, normalmente numa frequência maior em crianças. Então, os sinais de alarme numa criança com problema de coluna precisa sempre ser investigado. Agora, doutora, os primeiros indícios que a criança pode ser que tenha um problema de arritmia ou um problema no coração mesmo, propriamente, quais seriam esses indícios? A falta de ar, o cansaço, normalmente, assim, ele tem um cansaço, ele corre um pouquinho e fica cansado. Como é que pode ser esse diagnóstico? Assim, uma orientação só para as mães e todas as pessoas ficarem alertas sobre isso. Tem várias apresentações, né? Quando a criança ela tem um tamanho um pouco menor, normalmente ela tem um peso ideal, ela acaba sentindo mais a repercussão do coração. Então, normalmente ela sente uma aceleração ou uma batida diferente do coração e acaba comentando para a mãezinha, né? Junto com essa batida diferente, às vezes vai correr um pouco e já sente um cansaço. Então, às vezes tem tontura ao levantar, tá? São várias apresentações que pode trazer a vigência ou a presença, né, de uma arritmia aí, tá? Eu queria lembrar que, falando no nível de Brasil, como a gente mencionou aqui, ótimo. Acho que hoje aqui no Brasil a gente consegue fazer um mapeamento desses atletas de melhor qualidade, inclusive, do que fora, tá? É importante enfatizar que houve uma revisão, tá? Até na revista de Fisiologia e a Anatomia, de 2015, que os Estados Unidos, por exemplo, né, ele acompanhou 33 anos o número de mortes de atletas jovens, né? Nesses 33 anos, houve 75 mortes. Então, eles consideram isso um número pequeno para um valor de investimento de avaliação desse perfil de atleta. E a gente aqui no Brasil acaba não seguindo esse exemplo. A gente vai além, né? A própria colega pode mencionar aí com você o que a gente consegue fazer a mais por esses atletas que a gente consegue acompanhar aqui no Brasil, tirando e tentando evitar o máximo possível essa estatística, que apesar de ser pequena, né, comparado a nível mundial, mas esse atleta pode ser o seu paciente, pode ser o seu familiar, né, pode ser você, né, e a gente pode fazer essa diferença. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para os três, cada um vai responder no seu tempo. Doutora, o tabagismo, sedentarismo e a saúde do nosso coração. Coisas que não combinam com o coração. Tabagismo ativo ou passivo, gente. Não adianta fumar no térreo e esperar 3 horas e subir numa cobertura. Quando o tabagista fala, ele elimina 4.700 substâncias, que são partículas pesadas que ficam presas no ar. Então, quem não fuma absorve 100%. Então, o tabagismo passivo tem mais rinite, sinusite, asma, bronquite, dermatite atópica, e não é a poluição do estado de São Paulo. Isso agride muito o coração, porque o coração e o pulmão trabalham juntos. É um vício, né, doutora? É um vício, mas ninguém fuma porque não tem o que fazer. Fuma porque tem a necessidade de substância. Isso é um conceito que a gente precisa trazer para o ambiente familiar.
Perfeito. Porque ajudando essa pessoa, toda a família vai se beneficiar, né? É trocar, né, esse prazer, substituir pelo prazer. E aí entra, como já foi mencionado, também a questão da atividade física regular. Quanto mais atividade física regular você fizer, inclusive quanto mais competitiva, mesmo que seja com você mesmo, mais neurotransmissor você vai liberar, mais prazer, saciedade, humor, libido, né? Tudo isso você vai ganhar, reduzindo aquela necessidade de substituir pelo tabaco. Com certeza, é substituir, né? Você tem que achar algo que te faça bem também, que você vicie para o bem, né? O melhor. Eu quero agradecer desde já a presença online da nossa querida doutora, sempre muito simpática, doutora Alessandra Gazzola, obrigada, cardiologista, que é nossa parceira, a partir de agora é nossa parceira aqui do Mulher 360. O Instagram da doutora, ela é muito, muito querida, muito... Ela é muito aconchegante, essa doutora. Tudo que a gente precisa, ela vem com uma orientação boa e eu tenho certeza que ela vai responder sempre que você precisar dessas orientações. Obrigada, doutora, querida. Ó, beijo, viu? Fica com Deus. Beijo, bom te ver. Obrigada, obrigada. E fica essa pergunta aqui para vocês, né? O tabagismo, o sedentarismo e o esporte, o tabagismo, o sedentarismo e a coluna vertebral. Nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já, porque ainda nós vamos responder algumas perguntas ainda, que ainda dá tempo. Mulher 360 volta já, não saia daí. E não fume mais, hein? Olha lá.